E hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração sobre um tema que eu amo falar. Um tema que sou apaixonada, completamente apaixonada. Nós vamos hoje conversar um pouco sobre a presença de Deus. Quero conversar com você em poucos minutos sobre a presença gloriosa de Deus. Em João, no capítulo 6, no versículo 44, diz assim a palavra do Senhor, Jesus falando: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Em outra versão também nós vemos a palavra atrair. Ninguém pode vir a mim se o Pai que o enviou não o atrair. Com essa palavra nós entendemos, amada igreja, que no nosso coração existe um desejo que foi colocado pelo próprio Deus de busca pela sua presença. Existe dentro de nós uma sede pela presença de Deus. E para que nós não nos gloriássemos nisso e para que nós não levássemos o crédito, porque muitas vezes nós estamos aqui andando, dirigindo, viajando, trabalhando e de repente vem ao nosso coração uma vontade de estar na presença de Deus. Eu quero te falar que essa vontade é do próprio Deus dentro do nosso coração, para que nós não nos gloriemos e no fundo a gente não diga assim: nossa, mas hoje eu estou tão crente, eu estou com vontade hoje de estar na presença de Deus. Nossa, mas eu sou uma pessoa tão extraordinária, tão espiritual, que eu estou até com vontade de entrar na presença de Deus aqui agora. Eu quero te falar que esse desejo, nós acabamos de ler, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer e não o atrair. Eu quero te falar que a presença de Deus que atraiu você para esse culto hoje foi o próprio Senhor que nos atrai à sua presença. É o Senhor, sabe, tem aquele ditado muito conhecido de todos nós que diz que existe dentro do coração do homem um vazio do tamanho de Deus. Hoje aqui nessa ministração eu posso concordar com essa fala, porque quando Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança, Ele colocou dentro de nós esse desejo pela presença dEle, esse desejo de ansiar pela presença de Deus. Agora, meus irmãos, tem um detalhe, que a nós cabe a responsabilidade de respondermos e correspondermos a esse desejo que Deus colocou dentro do nosso coração. Cabe a mim e a você correspondermos. De que forma que nós correspondemos a isso? Muitas vezes, quando estamos com esse desejo de Deus dentro do nosso coração, nós negligenciamos. Aparece tanta coisa para a gente fazer, não é verdade? E a gente não faz nada, a gente não para buscar. E muitas vezes passam dias, passam semanas, passam meses, e se a gente não se der conta, a gente passa uma temporada sem buscar a presença de Deus. Mas então, ainda mais hoje que algumas pessoas ainda pregam que quando uma pessoa aceita Jesus, que isso é só uma forma que nós temos de falar, porque na verdade quem nos aceita é o Senhor Jesus, na verdade. Mas nós temos essa forma de falar que aceitamos Jesus, que na verdade é quando nós o reconhecemos como nosso único e suficiente Salvador. Quando reconhecemos o Senhor como nosso único e suficiente Salvador, começamos então a caminhada com Ele. E aí nessa caminhada, muitas pessoas se esquecem de cultivar um relacionamento com Deus e passam a ter expectativa somente nas bênçãos de Deus. Mas hoje Deus me trouxe aqui para te falar e para me falar que nós devemos buscar o Deus das bênçãos e não as bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus são muito boas, as bênçãos de Deus são extraordinárias, mas o Deus da bênção é muito melhor. Buscar o Deus da bênção é extraordinariamente melhor. Ter um relacionamento com o Deus da bênção, o Deus das bênçãos, é simplesmente, na verdade, o que a gente realmente nasceu para ser, para adorar, para adorar, para adorar e adorar. Irmãos, às vezes nós lemos a palavra de Deus e esquecemos que Deus é uma pessoa, mas Deus é Deus. Eu não estou aqui de maneira alguma querendo tocar na soberania e na santidade de Deus. Muito pelo contrário, quero enaltecê-lo nessa noite. Quero honrá-lo e glorificá-lo nessa noite. Mas Deus também sente, Deus também sofre. Eu posso falar assim, pastor, que Deus sofre como uma pessoa? Porque Ele tem desejo de se relacionar conosco através de Jesus Cristo, através da ação do Espírito Santo. Irmãos, e nós muitas vezes negligenciamos esse desejo de Deus. Sabe, eu gosto muito de muitas vezes pensar que como pode um Deus tão grande, como pode um Deus tão extraordinário? Honestamente,
honestamente. Eu estou falando aqui honestamente, francamente com a igreja. Irmãos, você já parou para pensar como Deus, criador de todas as coisas, que tem um controle de todas as coisas, Ele fala para a gente: batam e eu vou abrir, busquem e vocês vão me encontrar. Isso é tão extraordinário. Eu falo assim: Deus, nós somos tão pequenos, nós somos tão fracos, e todas as vezes que a gente chega na presença de Deus, a gente não bate com a cara na porta, pastor Lúcio. A porta é aberta. A porta é aberta. Então hoje, nessa noite, no primeiro ponto dessa palavra é sobre desejar a presença de Deus. Como eu disse, esse desejo ele foi colocado pelo próprio Deus no nosso coração. O cantor Davi Sassi tem uma música que diz assim: não tenho em mim palavras para te surpreender, para te convencer, se até o desejo de te adorar vem de ti. E é verdade. Então, como que Deus coloca um desejo como esse tão especial no nosso coração e nós não correspondemos a esse desejo, amando e correndo e correspondendo e trazendo uma resposta dizendo: Deus, eu quero essa presença, Deus, eu me exponho a essa presença, Deus, eu preciso dessa presença na minha vida todos os dias. Nós precisamos dessa presença gloriosa. Nós precisamos da presença gloriosa de Jesus. Precisamos, amada igreja, da presença de Jesus, da presença de Deus na nossa vida. Então o primeiro ponto é desejar. Nossa, mas isso é tão óbvio, né? A gente precisa, primeiro ponto da pregação, a gente precisa desejar a presença de Deus. Isso parece ser tão óbvio, mas eu sou daquela linha que o óbvio precisa ser dito. Você ama uma pessoa, então diga que ama, demonstre esse amor. Nós então, quando nós dizemos que amamos a Deus, nós precisamos manifestar isso com palavras e com atitudes. O desejo da presença, o desejo. Se você deseja a presença de Deus nessa noite, diga: eu desejo, diga: eu também desejo, igreja, eu também desejo. E então, depois de desejarmos, de nos conscientizarmos, de correspondermos a esse desejo de Deus, buscando a sua presença, o que nós devemos fazer? O primeiro ponto é desejar. E o segundo, buscar a presença. Nós primeiro desejamos, primeiro correspondemos e depois nós buscamos a presença de Deus na nossa vida. E como é que isso acontece? Primeiramente, através da oração. Irmãos, essa é uma palavra simples hoje que eu estou ministrando aqui. Estou falando sobre desejar a presença de Deus, sobre orar. O próximo ponto, eu já vou até adiantar, é sobre a leitura da palavra. Mas essa é uma palavra que queima no meu coração. Sabe por quê? Porque eu consigo enxergar um Deus desejoso para nos ter por perto, para nos proteger, nos abençoar e se revelar a nós. E muitas vezes nós negligenciamos coisas tão simples como a oração. E eu começo aqui a pregadora da noite falando que eu preciso melhorar a minha vida de oração. Eu preciso orar mais. Eu preciso, desde quando eu me entendo por uma pessoa que tem um relacionamento com Deus, eu tenho uma meta dentro do meu coração que é nunca olhar para trás e falar que eu orava mais no passado do que no presente. Eu não aceito isso e não aceito mesmo. Porque eu penso assim, gente, coisa triste é uma pessoa que nasceu na igreja, que é o meu caso, olha, está na igreja, tem relacionamento com Deus e olha para trás e fala assim: não, pastor Levison, há 5 anos atrás eu era mais crente, eu orava mais. Não, há 5 anos atrás eu lia mais a Bíblia do que hoje. Não, antes eu era mais sensível à voz de Deus do que hoje eu sou. Isso está errado. Então eu coloco essa meta na minha vida de sempre eu falo: não, se eu orava mais há 2 anos atrás, pois eu preciso orar mais agora, porque eu não admito isso na minha vida. Irmãos, a nossa vida deve ser uma crescente. É claro que nós temos os altos e os baixos na vida de todo mundo, mas a vida de oração tem que sempre crescer. A leitura da palavra tem que sempre aumentar. Nós precisamos sempre estar mais perto, estarmos mais perto. Olha, eu aprendo muito com a vida de Moisés. Moisés era um homem que era amigo de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus falava com Moisés face a face.
Mas Moisés, ao invés de ser aquela pessoa que talvez eu seria, de pensar assim: nossa, eu sou amiga de Deus, eu sou uma pessoa com quem Deus conversa face a face. Não, sabe, Moisés, ele tinha tanta noção humana, consciência humana do que era a presença de Deus na vida dele, que quando Deus conversava com ele, ele falava: Deus, eu quero mais. Ele falava: Deus, se eu tenho achado graça diante de ti, Senhor, então me mostra os teus caminhos. Aí Deus ia lá e mostrava. Aí depois Deus fala: Moisés, eu vou mandar um anjo adiante de você, vai lá para a terra que eu prometi para vocês. Moisés falava: Senhor, eu estou parafraseando, um anjo é muito bom, mas eu prefiro a tua presença. Se a tua presença não for comigo, não me faça eu sair desse lugar. Aí Deus falou para ele: então tá bom, Moisés, eu vou com vocês. E Moisés falou o que para Deus? Então me mostra a tua glória, Deus. E Deus falou o que para Moisés? Então tá bom, vamos combinar que eu vou colocar você aqui no meio, eu vou passar, você não vai poder me olhar. Mas tá bom, Moisés, você quer? Você quer? Pois então eu tenho prazer, meu filho. Você quer? Se você deseja a minha presença, eu tenho um pouco da minha presença para você. Se você deseja a presença de Deus, Deus tem presença para a sua vida. Deus tem presença para a sua vida. Oh, glória a Deus. Igreja, diga glória a Deus. Eu aprendo com a vida de Davi. Porque Davi, no capítulo 51 dos Salmos, em Salmo 51, quando ele faz aquela oração de confissão pelos seus pecados, ele fala: Senhor, não retires de mim, peraí. Salmo 51, versículo 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença. Davi, nós podemos ver em toda a história de Davi o quanto Davi amava a presença de Deus. E mesmo quando ele pecou, mesmo quando Davi errou, totalmente consciente também, Davi pecou totalmente consciente. Quando Davi pecou com Batseba, a gente chega a dói o coração. Eu pelo menos leio a Bíblia assim, eu falo: oh, meu Deus, não acredito. Ele pecou totalmente consciente, cego talvez pelo pecado, pelo prazer momentâneo do pecado. Mas Davi, ele sabia o que era a presença de Deus. Ele conhecia a presença de Deus. E quando ele orou, ele falou: Senhor, só não tira de mim a tua presença, porque eu consigo viver com qualquer consequência, mas sem a tua presença eu não consigo. Sem a tua presença eu não consigo. Se você errou, se você falhou, eu quero te dizer: a porta está aberta. A porta está aberta. Reconheça que você precisa da presença. Não peça para Deus: Senhor, qualquer coisa, menos a tua presença. Menos a tua presença, não tira a tua presença. Irmãos, quando eu vejo quando Deus tornou Davi rei depois que Saul morreu e Davi reinou sobre todo Israel, ele foi buscar a arca da aliança, que significa a presença de Deus. Davi se despojou de todas as suas vestes reais e ele dançava. A Bíblia diz que ele dançava com toda a sua força, por conta que ele celebrava a presença de Deus. Davi celebrava a presença de Deus com toda a sua vida, com todas as suas forças. E então depois, quando Mical despreza ele diz assim para ela, diz assim a palavra de Deus em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 21. Mas Davi disse a Mical, quando ela disse a ele, deixa eu voltar só um pouquinho aqui. Quando Mical disse a Davi: que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje, descobrindo-se diante das servas e seus servos como se descobre um sem vergonha qualquer. Mas Davi disse a Mical: meu Deus do céu, eu fiz isso diante do Senhor, que me escolheu no lugar de seu pai e de toda a casa dele, ordenando que eu fosse príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Olha só, igreja, foi diante do Senhor que me alegrei, e me farei ainda mais desprezível, e me humilharei ainda mais aos meus próprios olhos. Por quê? Porque o lugar de se humilhar é na presença de Deus. Porque quando a gente se humilha na presença de Deus, a presença dele cobre a gente. Porque é na presença de Deus que a gente tem noção de quem Deus é e quem nós somos, e quem é que nós somos dependentes dessa presença. Nós somos dependentes dessa presença. Então, amada igreja do Senhor, deseja a presença, depois busque a presença através da oração.
A oração nós precisamos buscá-lo intencionalmente. Nós precisamos buscar e orar, falar com Deus intencionalmente. O que é uma busca intencional? Agora que eu estava no começo do namoro meu com o Samuel, quando nós estávamos nos conhecendo, existia um interesse mútuo e uma busca intencional. Ele mandava mensagem para mim intencionalmente, eu respondia intencionalmente. Havia uma intenção nessa conversa, intencionalmente. Aí às vezes a gente chega na presença de Deus de qualquer jeito, a gente começa a orar: Senhor, meu Deus, meu Pai, glória a Deus, aleluia, Senhor, amém, glória a Deus, né, Deus? Então, Senhor, eu quero entrar na tua presença e te pedir isso, te pedir aquilo. Hoje o Senhor alerta a mim e a você, nos encoraja a fazermos orações intencionais. Senhor, eu estou entrando na tua presença. Senhor, eu estou entrando na tua presença com o meu coração totalmente quebrantado. A Bíblia fala: a um coração contrito e quebrantado, o Senhor não resiste. Então nós entramos, eu quero entrar intencionalmente, Senhor. Intencionalmente eu vou entrar dentro do meu quarto, fechar a minha porta, falar contigo intencionalmente. Eu vou arrumar o meu quarto, eu vou preparar esse momento para o Senhor. Muitas vezes nós preparamos a nossa casa para receber visitas, limpamos a casa, preparamos o alimento, e para Deus a gente às vezes vai orar o quarto todo bagunçado. Isso é uma coisa que eu tenho assim comigo, que uma vez, eu não me sinto bem, irmãos. Eu sei que Deus está conosco da hora que a gente levanta até a hora que a gente vai dormir. Teve um dia que eu estava num estágio, eu tinha 18 anos. E eu precisava tanto falar com Deus. Meu Deus do céu, eu precisava tanto. A sala estava cheia de gente. E eu pensei, o único lugar que eu tinha para falar com Deus era dentro do banheiro do estágio. E eu entrei dentro do banheiro, fechei a portinha lá do banheiro público. O banheiro público, né? O banheiro comum que fala, né? E eu entrei dentro da porta e eu fiquei assim, com o braço cruzado, pensando assim: meu Deus, eu vou falar contigo dentro do banheiro, meu Deus. Tá até mal cheiroso aqui, o Senhor não merece isso não. Sabe, um pouco de religiosidade até, eu confesso. Mas aí o Espírito Santo falou comigo como se ele estivesse falando: vai, fala, ora, Deus está ouvindo. Não tem esse negócio de hora nem lugar. Deus escuta mesmo a gente dirigindo, Deus escuta a gente, sim. Mas existem as buscas intencionais. Existem aquelas orações que a gente precisa mesmo organizar o quarto. Existem aquelas orações que a gente precisa deixar tudo preparado e dizer: Senhor, ligar o louvor e falar: Jesus, entra aqui agora. Senhor, porque o meu desejo agora não é te buscar, não é buscar as tuas bênçãos. Eu quero que o Senhor me visite aqui. Entra dentro desse quarto, conversa comigo. Senhor, eu quero te adorar, simplesmente te adorar. Eu quero buscar a tua presença. Eu quero buscar a tua presença. Jeremias capítulo 29, 13, 14a diz: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Deixa eu te dar uma notícia hoje. Se você buscar a presença de Deus, se você buscar a Deus, Ele está dizendo: vem, me encontra, que você vai me encontrar. Me procura, que você vai me achar. Eu estou aqui, eu quero ser achado. Eu quero ser achado. Eu estou te dando as dicas, eu estou te dando todas as dicas. Eu não vou fazer pegadinha, eu não vou colocar dificuldade. É só você me buscar, que você vai me encontrar. Mateus capítulo 7, versículo 7 e 8. Peçam e lhes será dado. Busquem e me encontrarão. Batam e a porta será aberta, porque todo o que pede recebe, e todo o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Ai, meu Deus, aleluia, 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 aleluia. Eu quero bater nessa porta hoje. Eu quero bater nessa porta hoje. Eu quero hoje essa porta aberta. Eu quero falar: Deus, abre a porta da tua presença para mim. Você que há muito tempo não sente a presença de Deus, você que há muito tempo não tem uma experiência com o Senhor, eu quero te dizer hoje: bate que a porta vai abrir. Bate que a porta vai abrir hoje. Aleluia. Oh, glória a Deus. Nós buscamos o Senhor através de uma busca intencional na oração. Buscamos o Senhor através de uma busca intencional na palavra de Deus. Amada igreja do Senhor, a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela é viva.
A palavra de Deus é viva. E eu falo sempre para os jovens aqui na igreja, eu falo assim, gente, a partir do momento que eu estou lendo a palavra de Deus e essa palavra não me confronta, a palavra não me edifica, a palavra não me transforma, a palavra não muda a minha mentalidade, então eu preciso mudar a forma com que eu leio a palavra. Porque a palavra de Deus é viva. Se eu estou lendo a palavra de Deus como eu leio um jornal, um post, como eu leio qualquer coisa, então eu preciso mudar a forma em que eu leio, com a qual eu leio a palavra. A palavra de Deus muda a nossa mentalidade. Quando nós falamos assim com uma pessoa que faz aniversário, eu desejo que você cresça na graça e no conhecimento de Deus. Sabe como é que a gente faz isso? Lendo a palavra. Na palavra nós encontramos Deus, nós encontramos a vontade de Deus. Eu quero falar para você, muitas vezes você está procurando aonde está a vontade de Deus em pessoas, quando a vontade de Deus está na palavra dele. Nós buscamos a vontade de Deus. Ô meu irmão, você é uma pessoa que Deus usa. Você pode orar aqui por mim para Deus me falar aqui qual que é a vontade dele? Aí você vai falar para mim o quê? Leia a palavra. Na palavra de Deus eu encontro a vontade de Deus para a minha vida. Na palavra de Deus eu sou transformado. Romanos 12:2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Como é que a gente renova o nosso entendimento? Através da leitura da palavra, porque é a palavra que transforma o meu entendimento, é a palavra que transforma o seu entendimento, é a palavra de Deus. A gente às vezes faz uns compromissos de leitura bíblica e isso é sensacional, extraordinário. Nós, inclusive, a juventude está no propósito de leitura bíblica. Mas nós não podemos pegar a palavra de Deus e encará-la simplesmente como, eu preciso ler 3 capítulos hoje, rapidão, estou cansada. Às vezes, parece até... Sabe aquela oração, igreja? Aquela oração quando a gente está com sono, que a gente quase que fala para Jesus abençoar nossos pecados. Uma vez eu estava orando tão cansada, numa vigília. Não era aqui da igreja, não. Foi antes de eu sair aqui da igreja. Já estava 5:30 da manhã. O nosso líder falou assim, vamos orar agora pelos continentes. Eu falei, misericórdia. 5 horas da manhã já, orar pelos continentes. Aí eu me ajoelhei e falei assim, ô Senhor Deus, abençoa os continentes, Senhor, abençoa os continentes. Aí daqui a pouco eu orando e falava assim, Senhor, meu Deus, abençoa, meu Deus, Senhor, abençoa, meu Deus. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, abençoa, meu Deus. Aí quando eu acordei, eu falei assim, que oração é essa? Eu falando comigo mesmo, me levantei chateada da oração. Eu falei, uma oração dessa aqui não passa nem no teto. É igual também quando eu e o Rony, a gente brigava lá em casa. Briga de irmão, criança. Que eu tenho vontade de ter 2 filhos. Irmão, em nome de Jesus, aqui em cima do altar, Senhor, o Senhor está ouvindo? Que eu quero ter no mínimo 2 filhos, porque eu quero fazer isso com os 2. Lá em casa, filho de pastores, né? Eu e o Rony. Quando terminava de brigar, meu pai falava assim, peça perdão ao outro aí agora. Perdoa, em nome de Jesus. Aí está perdoado. Agora faça uma oração. Gente, fazer oração, gente. Pedir perdão já é demais, ainda ter que orar. Então tá bom, vai. Aí o Rony aqui no meu ouvido, tu me paga, Thaís, tu me paga. Ou então eu no ouvido dele, né? Quando a culpa era dele, da pizza, né? Você me paga, irmão, você me paga. Aí eu orava, aí meu pai, bora, ora. Pai, em nome de Jesus, nos perdoe, Senhor. O Senhor não gosta de ver a gente brigando. Então o Senhor nos perdoe, não sei o quê. Aí meu pai, ore direito que essa oração não está passando nem do teto. Então a gente aprendeu, meu irmão, que tem oração que não passa nem do teto. Mas a partir de hoje nem eu nem você vamos fazer mais esse tipo de oração. Nós vamos fazer a oração que ela ultrapassa não somente o teto, mas até o céu de bronze. Aquela oração que ultrapassa o céu de bronze, sabe aquela? Essa daí é a oração que a gente vai fazer agora. A oração que ultrapassa, que toca, a oração intencional. Aí, como eu estava falando, tem oração que às vezes não passa nem do teto. Eu me levantei dessa vigília e falei assim, não, essa oração aqui não está passando nem do teto, eu vou parar de orar. É igual quando a gente pega a palavra de Deus também e fica lendo assim, mesma coisa da oração que não passa do teto. É essa leitura bíblica também. Estou dizendo para a igreja não ler a Bíblia? É isso que eu estou dizendo? Não estou dizendo isso, em nome de Jesus.
Porque depois, principalmente os jovens, a Tatá disse que se for para ler a Bíblia de qualquer jeito, não é para ler não. Ao invés de ler a Bíblia de qualquer jeito, vamos pegar a Bíblia e vamos ler a Bíblia direito. Vamos pegar a palavra de Deus e antes de ler a palavra, vamos fazer aquela oração. Espírito Santo, eu vou ler agora a tua palavra, fala comigo. Abre o meu entendimento para que eu entenda a palavra de Deus e que essa palavra me transforme, que essa palavra me faça crescer, que essa palavra me confronte. Irmão, tem quanto tempo que você não é confrontado pela palavra de Deus? Não precisa falar em voz alta. Aquela leitura que você termina de ler e fala assim: Deus falou comigo agora. Deus falou comigo aqui agora. Outra coisa que precisamos buscando a presença de Deus é meditar na palavra de Deus. Existe um ditado, um verbo que fala ruminar, né, pastor? O verbo ruminar é o quê? É quando a vaca come o capim. Aí ela bota o capim na boca e depois que parece que ela martiga. É isso mesmo? É isso mesmo? Aí ela vai mastigando ali, aí depois primeiro come, aí depois é que vai ruminar, que vai mastigar direitinho até engolir. É assim que deve ser o nosso contato, o nosso tratamento também com a palavra de Deus. Nós lemos um versículo e nós meditamos nesse versículo. Esse versículo fica no nosso entendimento, na nossa mente durante o decorrer do dia. E aí nós meditamos na palavra de Deus e a palavra de Deus parece que vai entrando na nossa alma e mudando a nossa vida. Aleluia. Irmão, diga aleluia, irmão. Aleluia, aleluia, aleluia. Eita, pastor, eu estou empolgada, pastor, meu Deus do céu. Devemos ler a palavra de Deus até que assentamos viva e eficaz, porque é assim que ela é. A palavra de Deus limpa os nossos pensamentos, ela nos transforma em um santuário limpo, apropriado e agradável ao Senhor. Irmãos, nós precisamos buscar a presença de Deus através do jejum. Faz quanto tempo que a gente não faz um jejum? Nós fazemos jejuns, na juventude nós também fazemos propósitos. O propósito, às vezes, no propósito a gente tira uma coisa que a gente gosta muito para colocar uma causa diante de Deus. No jejum a gente tira todo o alimento para mortificar a nossa carne. Mas hoje eu quero encorajar você a fazer um jejum diferente. Para quem não faz, assim, da forma que eu vou falar aqui agora. Muitas vezes nós fazemos jejuns e propósitos quando temos uma causa muito impossível diante de Deus. Quando temos uma causa deveras impossível, uma causa de saúde, uma causa familiar, uma causa na justiça. Aquela causa que somente Deus mesmo. Irmão, eu gosto muito de chocolate. Thaís, tá aqui uma coisa que eu gosto muito, de chocolate. Quando eu faço um propósito, que não é um jejum, é um propósito, que eu tiro o chocolate, meu irmão, a causa tem que ser assim, uma causa que vale a pena eu ficar sem um chocolate. Eu falo assim, não, para mim tirar o chocolate, pastor Lúcio, tem que ser assim, uma causa mesmo assim, daquelas, impossível. Aí coloca com jejum, eita meu Deus do céu, essa é para ver mesmo o céu descer, o anjo entrar dentro do quarto de madrugada. Aí quando eu penso assim, uma causa bem difícil, a gente faz os nossos propósitos, nós fazemos os nossos jejuns, a gente levanta de madrugada. Mas hoje eu quero encorajar você e a mim também a fazermos jejuns por bênçãos espirituais. Eu quero encorajar você para que nós façamos jejuns para que Deus nos entregue dons espirituais. Eu quero encorajar você para que a gente faça jejum, para a gente receber mais, para a gente sentir mais, para nós sermos sensíveis à voz do Espírito de Deus. Para que a voz de tudo que não for voz de Deus seja emudecida nos nossos ouvidos. Para que a gente tenha um ouvido mais audível, mais esclarecido, para ouvir a voz de Deus. Quem vai fazer esse jejum? Diga amém. Amém. Eu também vou fazer esse jejum. O jejum que é o jejum que mortifica a carne mesmo, para ter mais do Espírito. Um jejum que mortifica a carne mesmo, para estar mais perto de Deus. E não somente para receber o que Deus tem para nos entregar, mas um jejum que mortifica a carne para vivificar, para encher o Espírito. Eita meu Deus. Eita meu Deus do céu. Eu coloquei aqui uma frase. Podemos... Se pararmos de desejar somente as bênçãos de Deus e voltarmos o nosso coração no desejo e na busca de Deus, logo o encontraremos e nele acharemos aquilo pelo que toda a vida temos ansiado. Podemos, igreja, escute bem, nós podemos nos dar o luxo
de fazer Deus o nosso tudo, de concentrar e sacrificar o muito pelo tudo. Eita, meu Deus. Quando nós concentramos o nosso olhar no Senhor, em Deus, essa é uma frase que eu gosto, que eu amo, que eu acho que foi até eu que inventei, porque eu não me lembro onde foi que eu ouvi. Em Deus eu tenho tudo o que eu preciso. Irmãos, já teve vezes de eu estar atravessando um momento muito difícil na minha vida, muito difícil mesmo. O pior momento da minha vida, quando eu atravessei, até então, teve um dia que eu cheguei diante da presença de Deus e eu estava até com vergonha, porque sabe aquela ladainha que a gente às vezes vai orar todo dia, a semana toda, e ora a mesma coisa? Aí sempre é a mesma petição que a gente tem. Aí chega diante de Deus e fala assim: Senhor, eu preciso que o Senhor intervenha nessa causa, eu preciso lá. Aí nesse dia eu estava assim um pouco sem graça com Deus. Aí eu falei assim: não, hoje eu vou chegar na presença de Deus um pouco diferente. Eu vou chegar adorando, né, para não chegar na cara de pau tão grande. Eu vou pelo menos adorar aqui antes, porque aí depois que a gente adora, a gente pede. Aí beleza, comecei a adorar o Senhor. Liguei o som num louvor, aí comecei a adorar. Eu falei: Senhor, Tu és grande. Senhor, Tu és maravilhoso. Oh meu Deus, Tu és tão santo, Senhor. Meu Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem um controle de todas as situações. Senhor, Tu és tão poderoso. Como é bom saber que o controle de tudo está nas Tuas mãos. Que a gente pode estar vivendo aqui, eu posso estar vivendo na minha casa, na minha família, na minha vida, uma situação totalmente fora do nosso controle. Mas como é bom saber que nada foge do Teu controle. E aí eu comecei a adorar e dizer para Deus quem Ele era, assim, declarar com a minha boca a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus, a ação do Espírito Santo na minha vida. Irmãos, eu falo para vocês, e isso é verdade. Depois, enquanto eu adorava a Deus, parece que o problema, não sei nem cadê o problema, não sei nem cadê o problema, meu Deus, porque isso é verdade, é fato. Em Deus nós temos tudo o que precisamos. E essa frase que eu li, nós podemos hoje nos dar a esse luxo de adorar a Deus e ver os nossos problemas serem reduzidos a quase nada por conta da grandeza de Deus. Não, essa é para aplaudir. Vamos aplaudir o Senhor por essa. Deus é grande, Deus é poderoso. Deus é poderoso, aleluia. Irmãos, faça esse teste. Eu encorajo, pode fazer o teste. Tira o dia, a semana do engrandecimento ao Senhor. Tira a semana de falar assim: essa semana aqui eu não vou pedir nada, porque Deus já sabe mesmo tudo que a gente precisa. E você vai fazer a semana do engrandecimento. E durante toda a semana você vai dizer para Deus o que Ele é, quem Ele é. Senhor, toma o Teu trono. Senhor, Tu és majestoso. Senhor, Tu és tremendo. Senhor, Tu és santo. Comece a declarar quem Deus é. Na segunda semana faz a semana da gratidão. Eita, meu Deus, é outra semana top. É a semana da gratidão. Agradecer, traga à memória aquilo que te dá esperança, mas também as coisas que o Senhor já te entregou, as bênçãos que Ele já te entregou, os livramentos que Deus já te deu, e comece a agradecer. Eu agradeço. Senhor, muito obrigada. E como o salmista falou, eu me humilho na presença de Deus. Eu rasgo as minhas vestes, eu me desfaço de tudo, de títulos, de dinheiro, de posse, de status, e me humilho na presença de Deus, porque é nessa presença que a nossa vida é transformada, é nessa presença que nós temos a consciência e declaramos quem Deus é, e simplesmente fazemos o que nascemos para fazer. Somos o que nascemos para ser, adoradores em espírito e em verdade. Aleluia. Primeiro ponto, desejar a presença. Segundo ponto, buscar a presença. Terceiro e último ponto para finalizarmos, viver na presença. Primeiro nós correspondemos ao desejo de Deus e correspondemos ao desejo de desejar a presença. Em segundo lugar, nós buscamos a presença orando, lendo a palavra, fazendo jejuns e devocionais intencionais. Terceiro ponto, viver na presença. Como é que faz para viver na presença? Irmãos, aí, na minha opinião, que eu coloquei aqui nessa ministração de hoje, a gente consegue isso com ação
e a obra do Espírito Santo na nossa vida. Porque quando oramos, quando lemos a palavra, quando jejuamos e fazemos devocionais intencionais, então nós somos cheios do Espírito Santo. E é através da obra e da ação do Espírito Santo na nossa vida que a gente consegue então permanecer nessa presença gloriosa. Viver por convicção e não por emoção. Porque vai ter aquele dia que a gente não vai estar com vontade de orar. O que a gente faz, irmão, naquele dia? Me responda assim, ó, ora. Quando a gente tiver sem vontade de orar, o que a gente faz? A gente ora do mesmo jeito. Porque a gente não vive por emoção. Porque vai ter o dia que a gente não vai estar com vontade de orar, mas tem que orar do mesmo jeito. Vai ter o dia que vai estar tão corrido, o dia foi tão estressante. Ai, meu Deus, hoje não vai ter o tempo de poder fazer aquele devocional que eu planejei. Mas nós temos que nos esforçar. Eu escrevi assim, ó: o que fazemos ocasionalmente não nos define, mas nos define a regularidade dos nossos atos. O que nós fazemos ocasionalmente não nos define, mas a regularidade dos nossos atos nos define. Se eu digo que sou uma mulher de Deus, pois então eu preciso buscar a face de Deus constantemente. Se eu sou filha de Deus, pois então eu preciso estar na presença do meu Pai diariamente. Como é que eu digo que eu sou filha de Deus, que eu sou uma mulher de Deus e eu não passo tempo com Deus? Como é que eu digo que sou uma coisa, mas eu faço aquilo só esporadicamente? Nossa saúde e vitalidade espiritual estão fundamentadas em disciplinas e práticas adequadas. Tem uma ilustração do médico, que quando a gente vai ao médico, está doente, o médico passa o remédio, escreve a posologia lá, vai tomar 2 comprimidos durante 5 dias, ou então até acabar a caixa. Compra lá 10 comprimidos e tal, até acabar a caixa. Ah, então tá bom, estou passando mal, doutor, não sei o quê. Pois tá aqui, meu filho, tome dessa forma aqui que vai ficar curado. Daqui a pouco o paciente volta pro médico de novo e fala assim: doutor, estou doente. O que está sentindo? A mesma coisa. E cadê? Não seguiu, não? Não, eu tomei o remédio só quando eu sentia vontade. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então, a nossa constância não é orar só quando tenho vontade. Na nossa constância, não é fazer o que deve ser feito só quando tem vontade. Se nós precisamos ter um encontro com o médico dos médicos para curar a nossa alma, então nós precisamos seguir a determinação do médico dos médicos. Até o final. Até o final. Até o final. Quanto mais andamos com Deus, mais as coisas de Deus se tornam valiosas para nós e as do mundo perdem o seu valor. É ou não é verdade isso aqui? Quanto mais distante de Deus, mais a gente ama as coisas terrenas. Quanto mais longe estamos de Deus, mais a gente gosta do que é terreno. Mas quanto mais andamos com Deus, mais temos o prazer de juntar tesouros nos céus e não na terra. Quanto mais caminhamos com Deus, amamos as coisas que Deus ama e não coisas mundanas. Quanto mais amamos com Deus, então, quanto mais andamos com Deus, então passamos a olhar com o olhar de Deus, a amar com o coração de Deus, porque quanto mais andamos com a pessoa, mais nos parecemos com ela, e da mesma forma é com o Senhor. Mas o problema é que nós vivemos hoje numa geração do entretenimento. Existe a todo instante alguma coisa que quer tirar nossa atenção. Irmãos, hoje é a maior dificuldade do mundo é a dificuldade de concentração. Você sabia disso? Num culto mesmo, de vez em quando o pastor tem que falar aqui, o pastor deve ter que falar: ô irmão, desliga o celular, em nome de Jesus. Porque às vezes a gente não consegue nem começar um culto e terminar sem mexer, concentrar. O pastor está aqui falando, pregando e tudo mais e tal, mas a gente fica agoniado, não consegue ficar 40 minutos com o olhar fixo. E sabe o que é isso? Eu enxergo isso muitas vezes como uma dos argumentos, das estratégias do inimigo para tirar o nosso olhar de onde ele realmente deve estar. Uma das vitórias do inimigo sobre a alma humana está em ocupá-las com coisas não espirituais. Mas hoje, nós estamos tendo essa consciência. E a partir de hoje, nós vamos nos educar mais quanto a isso. E vamos dizer para o inimigo, quando ele vier nos distrair, nós vamos dizer assim para ele: na minha vida não, Satanás. Aqui não, Satanás.
A minha atenção está no Senhor, o meu olhar está no Senhor. Você pode querer me entreter aqui, mas eu prefiro me entreter com as coisas de Deus. Principalmente nós, os jovens. Eu falo, gente, tem aplicativo de redes sociais que se a gente não vigiar, começa a olhar aqui antes de dormir. Quando pensar que não, já deu 3 horas da manhã, deu 4 horas da manhã. Tá lá olhando, tá lá olhando. Isso é estratégia do inimigo para tirar o nosso olhar das coisas de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que aqueles que me buscam de madrugada me acharão. E aí o inimigo quer tirar o nosso olhar de madrugada para onde? Se não está dormindo, devia estar orando. Um dia desse, a minha mãe falou para mim: minha filha dormiu bem hoje? Não, Mochezinha, não dormi bem não sei o quê. E ficou fazendo o quê? Não, estava mexendo no celular. Ah, era? E estava achando que o sono ia chegar desse jeito, minha filha? Aí eu, pois é, com vergonha já. Pois quando tiver sem sono, pega a Bíblia, vai ler a Bíblia. Bem mãe mesmo, conselho de mãe. E eu estou passando seu conselho hoje para a igreja, Mochezinha. Vamos ler a Bíblia, irmão, quando perder o sono. Vamos ajoelhar para orar que a gente ganha demais. Vamos ajoelhar para orar quando a gente perder o sono de madrugada. Porque às vezes, é até Deus tirando o nosso sono mesmo. Porque Ele está desejoso de nós entrarmos na presença dEle. Porque Ele tem segredos para nos contar. O salmista fala: os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Já pensou Deus contar segredos dEle para nós? Já pensou Deus contar segredo dEle para mim e para você? Olha só que coisa extraordinária. Eu quero conhecer os segredos de Deus. Você também quer conhecer os segredos de Deus? Então se coloque de pé que nós vamos terminar essa palavra agora. Eu quero terminar essa ministração hoje. Oh, aleluia! Eu quero terminar essa ministração hoje falando de Enoque. A palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 5, versículo 21 a 24. Diz assim a palavra de Deus, para finalizar. Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus. E depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 375 anos. 365 anos. Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Irmãos, eu quero finalizar essa palavra falando o seguinte. A palavra de Deus não diz que Enoque curou pessoas. A palavra de Deus não diz que Enoque pregou a palavra. A palavra de Deus não diz que Enoque foi um ganhador de almas, que Enoque foi um missionário. A palavra de Deus diz que Enoque andou com Deus. A palavra de Deus diz que os dias de Enoque foram 365 anos e ele andava com Deus. E ele fez o que é mais importante, porque Deus o tomou para si. Deus o tomou para si. Deus tinha prazer na vida de Enoque, porque Enoque andava com ele. Porque Enoque andava com Deus, Deus o tomou para si. É claro que é importante a pregação, é claro que é importante as missões, mas o primeiro de tudo, andar com Deus, buscar Deus, caminhar com Deus. Deus, Deus, Deus. Aleluia! Eu quero ser cheio dessa presença hoje. Vamos pedir que Ele venha nos incendiar. Vamos, vem nos incendiar, Deus. Vem, Deus. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Só igreja, só igreja. Te damos honra, te damos glória. Glória a Jesus, glória. Teu é o poder.
curve a sua cabeça, Pai. Nessa noite nós estamos na Tua presença, no nosso lugar preferido. Nós estamos na Tua casa. Como o salmista disse, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias. Todos os dias, Senhor, e nessa noite nós colocamos o nosso coração diante da Tua presença e queremos Te dizer que amamos a Tua presença, Senhor. Nós amamos a Tua presença maravilhosa. Perdoe-nos pelos momentos que negligenciamos a Tua presença. E agora eu Te peço, faz-nos viver momentos extraordinários contigo. Incendeia-nos, incendeia-nos. Te damos glória, Teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem-me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor nessa noite. Aleluia, 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 aleluia. Quero me dirigir a você nessa noite. Chegou aqui na casa de Deus e quer hoje fazer uma aliança com Cristo. Você ouviu sobre essa palavra e você tem no seu coração agora um desejo de estar na presença de Deus. Talvez você nunca tenha experimentado essa presença. Talvez você nunca tenha reconhecido Jesus como seu único e suficiente Salvador. E enquanto eu ministrava a palavra de Deus, talvez o Espírito Santo te incomodou no seu coração para você fazer hoje essa decisão de caminhar com Cristo. Fazer hoje essa decisão de estabelecer um relacionamento com Deus, um relacionamento verdadeiro. Se você é essa pessoa, eu peço que você dê um sinal com a sua mão agora, onde você está. Se você é uma pessoa que quer ter um encontro com Deus, nós temos a mão de uma criança ali levantada. Aleluia. Se você quer fazer essa aliança com Deus hoje, eu te peço no seu lugar que você manifeste assim a sua mão, para que nós possamos saber aonde você está. Talvez tenha aqui alguém que está com a sua aliança quebrada com Deus. Talvez você já teve um relacionamento com Deus, mas hoje está caminhando distante dos caminhos do Senhor. Eu quero te falar que hoje é uma noite de reconciliar essa aliança. Hoje é uma noite de retomar essa aliança com Deus. Deus tem prazer na sua vida. Deus tem vontade na sua vida. Hoje eu quero te dizer, a porta está aberta. Você vai bater e a porta vai se abrir. Se tem alguém aqui nessa situação que quer reafirmar sua aliança com Deus, faz um sinalzinho assim com a mão, que nós queremos encontrar com você. Tem ali uma mão levantada, duas mãos levantadas. A igreja pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu quero chamar vocês que levantaram as mãos de vocês para virem aqui à frente. Nós queremos orar com vocês, queremos abraçar vocês nesse momento. Em nome de Jesus, vem aqui as duas mãos que levantaram, em nome de Jesus. E a igreja adora o Senhor, a igreja glorifica o Senhor nesse momento.